Hi, fellow teacher! Hoje eu vou conversar sobre dicas de interpretação de textos na prova de inglês da VUNESP. Que tipo de questões podemos encontrar na prova de inglês da VUNESP? Mais de 50% é interpretação de textos. A maioria desses textos, eles vêm retirados do edital. Então, nós temos no edital alguns livros sobre metodologia de ensino. São livros estrangeiros, com inglês avançado, falando dessas metodologias, o que é um pouco difícil para nós lermos, por quê? A gente não tem inglês avançado? Não, a questão não é essa. Quando nós damos aula, como nós não temos turmas homogêneas, ou seja, todos os nossos alunos estão no mesmo nível, o que acontece? Nós temos que dar uma aula que todos possam ser inclusos. Então nós começamos a traduzir e falar bastante português, consequentemente perdemos nossa fluência, e isso dificulta. Nesta prova também encontramos charges e histórias em quadrinhos, com temas relacionados à educação. As alternativas podem estar em inglês ou português, e dependendo do idioma, é uma linha de raciocínio que a gente vai ter que ter. Isso aí eu vou falar mais pra frente em detalhes, mostrando questões, nós vamos ter resolução de prova, ok? Então, me aguardem. Bom, aqui tem um exemplo de uma prova de 2016. É um texto relativamente pequeno, são 3 parágrafos, e nós temos 11 testes sobre esse texto. E como vocês podem observar, é um texto de inglês avançado. Olha, eu até destaquei algumas palavras aqui para nós darmos uma olhada. Emerged, applies, leisure. Só que, quando nós estamos dando aula de inglês, o que acontece? Quem ensina o aluno a falar, nós não vamos usar esse vocabulário avançado. Nós vamos usar coisas mais do dia a dia. E até os textos que nossos alunos leem, em sua maioria, por prazer, eles leem textos com um vocabulário mais nível básico, intermediário. Então, se fosse mais no nível dos nossos alunos, como é que ficaria isso aqui? Ao invés de education has emerged, seria education has appeared. Ao invés de the same applies, estaria it has a connection. E forms of leisure activity ficaria dessa forma. Forms of having fun. Então é bem diferente. E como nós não usamos vocabulário avançado na sala de aula, o que vai acontecer? Nós vamos esquecer esse vocabulário. E na hora de fazer uma prova, nós não vamos lembrar. Mas calma que tem solução para tudo. Uma outra coisinha que acontece aqui nessas provas da VUNESP. Vamos dar uma olhada nesse trecho que eu destaquei? In a changing world, the nature of work and the skill and knowledge required are constantly shifting. Então vocês podem observar que no inglês avançado nós não temos muitas vírgulas, ao contrário do português. Deixa eu passar para um outro slide com o mesmo texto, para ficar mais claro. Quando a gente começa a grifar os verbos aqui, o que nós vamos encontrar? O verbo to be, are, o que está na frente dele é o sujeito. Aí esse pedacinho aqui que estava destacado no slide anterior, in a changing world, aqui ele equivale a uma locução adverbial de lugar. Então eu estou situando, estamos falando de onde? Do mundo, que está o quê? Em constante mudança. E aí a gente tem aqui um sujeito composto, que está separados pelas linking words and. Temos uma preposição. Então, essa parte toda aqui destacada em amarelo, que é o sujeito do verbo to be, a gente chama de sintagma nominal. E existem questões nessa prova exatamente sobre sintagmas nominais, perguntando qual é o núcleo. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês com calma, vamos fazer bastante exercícios no intensivão sobre isso, ok? Eu só estou dando um spoiler para vocês, para a gente poder se situar o que nós temos que enfrentar e qual será a tática para a gente conseguir resolver isso daí, correto? Bom, olha que outra coisa interessante que tem nessa prova. Aqui a gente tem uma charge com 2 testes, sendo que o primeiro faz alusão a este texto aqui. Então, o que ele pede? Ele fala que a charge traz um contexto de sala de aula, né, e quer relacionar este contexto com o primeiro e segundo parágrafos do texto, que é esse aqui.
The gradual. E aí nós temos que responder. Então, se nós não lembramos desse vocabulário avançado, não conseguimos interpretar isso aqui, além de poder perder esses 11 testes, nós vamos ainda perder os próximos testes, que são da charge. É uma situação um pouco delicada, mas não com o plano de ação que eu montei. O que acontece? Olha aquele primeiro parágrafo com as 3 palavras destacadas. Nós vamos estudar, fazer nossa revisão dessa forma. Para que vocês relembrem o vocabulário avançado, eu vou trazer os textos traduzidos para vocês. E de uma forma que fica fácil saber o que é tradução do que. Tá? Então quando você pega aqui adulthood, se é uma palavra que você não está acostumado, talvez você não perceba que é traduzido por 2 em português, vida adulta. Throughout, ao longo de. Changing, constante transformação. Porque muitas vezes nós vamos nos lembrar de change como mudar. E vamos lembrar que o ing, é um gerúndio, então está mudando. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Na aula de gramática eu vou passar por uma questão que cai bastante em prova, que é o uso do ing, que nem sempre é o verbo no gerúndio. Não vou dar mais spoiler não, vamos cada coisa no seu tempo. Então é dessa forma que eu vou apresentar o intensivão para vocês, que nós vamos estudar. Então vai ficar uma coisa mais fácil, mais prazerosa e possível de se memorizar. Então a parte de interpretação de texto, nós vamos acabar por aqui hoje e amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar de vocabulário, não percam! Gostaram das dicas? Então eu mereço um like. Surgiu dúvida? Coloca lá no grupo de WhatsApp. Eu terei prazer em poder te ajudar, ok? Bye! E até o próximo vídeo!